Olá, graça e a paz a todos, uma boa noite. Estaremos estudando hoje uma das 5 doutrinas reformadas, um dos 5 pontos do calvinismo, chamado de a doutrina da expiação limitada ou a expiação particular. Não é uma doutrina difícil de entender na Bíblia. É, sem dúvida, uma doutrina difícil de aceitar. A expiação limitada é uma doutrina que ensina que Cristo ele veio para salvar a todos sem distinção de povos, mas ele não veio salvar a todos sem exceção de pessoas, ou seja, Cristo não veio para todas as pessoas do mundo, ele veio para muitas pessoas de todo o mundo, tá? Pessoas de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. O que não é expiação limitada? O que a doutrina da expiação limitada não ensina? Não que a palavra limitada limite o poder de alcance da graça salvífica, não. A graça, ela é eficaz. A questão é que ela não tem a intenção de salvar a todos sem exceção, como eu disse, mas ela vem salvar a todos sem distinção de povos. A ideia de que Cristo veio salvar a todos sem exceção, e Cristo morrendo para todo mundo, para todo indivíduo de todo mundo, e mesmo assim pessoas indo para o inferno, nos passam a ideia de que esse sacrifício, essa graça, ela não está centrada na vontade de Deus de salvar o homem, mas ela está centrada na vontade do homem de querer ser salvo por Deus. E aceitar isso, eu particularmente não aceito. Por isso que a nossa igreja é uma igreja que tem a sua soteriologia reformada, calvinista. Agindo Deus, ninguém impede. Deus querendo salvar, assim Ele salvará. Por que nós cremos assim? Por que nós reformados cremos assim? Por que a Igreja Cristã Bethesda crê assim? Muito simples, porque a Escritura ensina assim. Há um paradoxo soteriológico, que um texto diz que Cristo veio salvar a todos, outro texto diz que ele veio salvar a muitos. Muitos não são todos. E esse todos é sem exceção, é todo mundo, ou é sem distinção? Cristo não veio mais fazendo distinção de povos, mas todos os povos, muitas pessoas de todos os povos. É isso que nós vamos analisar. A Escritura, ela não choca contra ela mesma, tá? Então nós vamos analisar a questão do mundo. Deus amou o mundo. Será que esse mundo aí é sem exceção, é literalmente mundo? Ou esse mundo aí é todos os povos dentro do mundo? Isso nós vamos analisar. Isaías 55:11 é um texto que diz assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Isso aqui é Isaías profetizando que Cristo viria. Isaías vai dizer que ele ficará satisfeito com a sua obra, assim como Deus, no início de tudo, criando, ele ficou satisfeito com a sua obra da criação. Cristo aqui fica satisfeito com a sua obra, salvando o indivíduo. E nessa obra ele não salvaria a todos, mas ele salvaria, ele justificaria a muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28, é um outro texto também muito interessante que vai dizer assim: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, se tem alguém no cativeiro sendo refém e a pessoa vai até o sequestrador e paga o resgate, o mérito é dele. Então o mérito de salvar nunca está no homem. Não é o homem que se salva, não é o mundo que ama Deus, mas Deus ama ao mundo. Não foi o homem que escolheu a Jesus, mas Jesus escolheu o homem. O próprio Cristo vai dizer: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então aqui a pessoa paga o resgate daquela pessoa que está no cativeiro, mas ele não paga. Vamos supor que tem 40 pessoas dentro de uma sala fechada sendo oprimida pelo seu sequestrador, e a pessoa ela vai pagar o resgate, mas ela não paga o resgate de todos que estão ali dentro, ela paga o resgate de muitos. Ela tem direito, porque o dinheiro é dela,
ela salvará a quem quiser. O texto vai dizer, olha, e ele paga o resgate de todos? Não, de muitos. Outro texto também, Mateus 26, 28, próxima à morte de Jesus, ele vai dizer, né, celebrando a ceia, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Hebreus 9, 28 também diz assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Ou seja, quando Jesus disse está consumado, lá em João 19, ele já perdoou os pecados de quem ele veio perdoar. É isso que o texto está dizendo. Aqui está dizendo que na segunda vinda Cristo não vem mais para perdoar o pecado, porque na primeira vinda que ele vem como homem, ele já perdoa. Agora ele simplesmente vai vir buscar aquelas pessoas por quais ele morreu e que o estava aguardando. Então nós temos aqui uma gama de textos dizendo que Cristo não veio para todos, mas ele veio para muitos. Cristo ele não morreu para o mundo inteiro, ele morreu para o seu povo. E interessante, quando nós falamos de povo aqui, vem o texto, quando Pedro vai dizer, vós sois a nação santa, o sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva. Isaías 53, 8 vai dizer assim, foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que iria acontecer a ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, ou seja, do povo dele. Mateus capítulo 1, versículo 21, também é um texto muito sugestivo, que diz que Cristo veio salvar o pecado, perdoar pecados do seu povo. Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. João 17, 9 a 11, é um texto muito forte, que dá uma ideia aqui que Jesus não veio para todo mundo mesmo, mas ele veio para um povo, ou seja, indivíduos de todo o mundo, um pouco de pessoas desse lugar, um pouco daquele, outro pouco daquele, que somando essas pessoas, né, de todos os povos, se faz um. João 17, 9 a 11 diz assim, eu rogo por eles quem? Por esse povo. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Aqui nós temos uma ideia de exclusividade, de limitação. Jesus dizendo ao seu Pai, Pai, eu não estou pedindo pelo mundo inteiro, mas eu estou pedindo por esse que o Senhor me deu. Ou seja, limitação. Expiação é tirar o pecado de todo mundo. Não, ele está dizendo aqui, olha, eu não rogo por eles. Eu rogo por eles, mas eu não rogo pelo mundo. Tá? Por quê? Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está dizendo, eu não estou rogando pelo mundo sem exceção, não. Eu não estou rogando para todo mundo, não. Eu estou rogando para o povo que o Senhor me deu. Quando Cristo vem morrer na cruz do Calvário, ele já sabia por quem ele viria. Ele veio para quem? Ele veio para o seu povo. Ele veio para aquele que Deus os deu. Jesus vai dizer em João 6,65 assim, só pode vir a mim aqueles que o meu Pai trouxer. É isso que ele está reafirmando aqui. Eu rogo por eles quem? Aqueles que tu me destes. Eu não rogo por todo mundo. Isso aqui deixa uma ideia muito clara de exclusividade. Continuando a ler o versículo, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Neles quem? Eu sou glorificado, Jesus está dizendo, naquele povo, naquelas pessoas exclusivas, não todo mundo, que Deus os deu. O texto está dizendo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aquele que me deste. De novo, Jesus vai reafirmar que os eleitos de Deus, eles não auto se salvam. Deus, ele pega essas pessoas depravadas, pecadoras, e abre o entendimento delas para que elas possam ver a beleza da graça, porque sozinhas elas não veem.
O apóstolo Paulo em Romanos 8,7 vai dizer que a mentalidade do homem sem Deus, a mente desse homem é inimiga de Deus, não é sujeita à vontade de Deus e nem pode ser. É isso que significa depravação total. Moralmente o homem ele é incapaz de querer por si ir até Deus, porque a sua natureza está escravizada ao pecado. Romanos 6, Paulo vai dizer que nós somos escravos do pecado e somos libertos dele. Romanos 7, Paulo diz que nós somos escravos da lei por causa do pecado, mas somos livres do pecado. Romanos 6, aí nós somos livres da lei também, não para desobedecê-la, mas agora para cumpri-la. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 7,15: por que eu faço o que eu odeio? Versículo 17, ele mesmo vai responder assim: porque o pecado que habita em mim me obriga a desobedecer à vontade de Deus. Então o homem não vai. É isso que significa Jesus dizendo em João 6,65: só vem até mim, porque sozinho o pecado não deixa o homem ir, aquele que o Pai traz. Então Deus ele quebra a algema do pecado, regeneração. O homem vê a sua situação de miséria, vê a beleza da graça, é atraído de forma irresistível e confessa a Cristo sendo justificado. Daí o Espírito Santo é dado para ficar com esse indivíduo no seu dia a dia, dando força para que ele persevere, e aí vem a segunda vinda e a glorificação. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Deus escolhe as pessoas e dá para Cristo. Para quê? Para que seja um, assim como nós. Morre por seu povo. Cristo ele morre para as suas ovelhas. Aqui nós faremos uma análise e nós vamos ficar perplexos com a dureza das verdades ditas aqui. João 10,14, Jesus ele vai dizer assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ou seja, Cristo veio para as suas ovelhas. Aqui está falando de uma forma simbólica, analógica, parabólica, ou seja, as ovelhas aqui são os homens pelos quais Cristo veio morrer. Ele diz: eu sou o bom pastor e eu conheço as pessoas que eu salvei, que eu vim salvar, e elas me conhecem. João 10,15 diz assim: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Aqui reforçando a ideia da Trindade. Eu dou a minha vida pelas ovelhas, ou seja, eu dou a minha vida por essas pessoas. Vamos voltar a João 17, de 9 a 11. Pai, eu não rogo, Pai, eu rogo por eles e não rogo pelo mundo. Vamos aqui pegar a ideia de ovelha sendo homem e empregar em João 17. Pai, eu peço por esses homens, não pelo mundo, ou seja, não por todos os homens do mundo. Eu rogo, Pai, por esses homens que o Senhor me deu. Então, tirando a palavra ovelha aqui, João 10,14 diz assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as pessoas pelas quais eu vim morrer e elas me conhecem. João 10,15: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida por essas pessoas, ou seja, eu dou minha vida para essas ovelhas. Aqui nos passa uma ideia de que Cristo, ele sabia por quem ele viria. Ele diz: olha, eu dou a vida eterna pelas minhas ovelhas. Ele estava ensinando sobre o seu ministério, que ele veio fazer, não tinha morrido ainda, e ele está dizendo para os seus discípulos, para aqueles que estavam ouvindo: olha, eu sou o bom pastor, eu vim morrer por aqueles que o Pai me deu, e essas pessoas eu dou a vida eterna para elas, ou seja, pelas minhas ovelhas, não pelo mundo, mas pelas quais tu me destes. O que dá a ideia muito clara que Cristo sabia por quem ele viria. Primeiro, que não é para todos, sem exceção, porque João 17 quebra essa ideia de que Jesus veio para todo mundo, mas aquele que vai para o inferno é porque não quis Cristo. Porque ele está falando: eu não vim para todo mundo, eu vim por aqueles que Deus me deu. Cristo é chamado de o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, porque na eternidade ele já conhecia o fim. Por isso que ele é chamado de Alfa e Ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego. Cristo na eternidade ele já sabia, tanto que ele vai dizer: eu não estou pedindo para todo mundo, eu estou pedindo por aqueles que Deus Pai me deu. João 10:26, nós vamos ver se Cristo veio para todos sem exceção mesmo, ou se ele veio para todos sem distinção. João 10:26 diz assim: mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Olha isso. Aquelas pessoas que não crerão em Jesus, prestem bastante atenção aqui, exatamente nesse ponto.
vamos ser enfáticos nessa fala, nesse momento do estudo. Mas vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. Ou seja, as pessoas que não crerão em Jesus e irão para o inferno é porque elas não são das ovelhas de Cristo. Quais ovelhas? Aquelas ovelhas, aqueles homens que Deus não vai dar para ele. Olha, vocês não creem, ou seja, vocês não aceitarão Jesus porque vocês não são das minhas ovelhas. E aí no versículo 14, regredindo, ele vai dizer: eu sou um bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então já há um conhecer prévio. A palavra proorizo, a junção de duas palavras, que é predestinou, a palavra predestinação de fato não tem na Bíblia, tem o verbo predestinou, predestinar, é a junção de duas palavras gregas, antes, ou orizo, escolha limitada. A própria etimologia de uma escolha limitada nós vemos aqui. Por que a escolha que é limitada? Porque ele veio para o seu povo, vários homens de todo mundo, ele veio para as suas ovelhas, várias pessoas de todo mundo. Não há distinção de povo, de raça, tá? Mas há exclusividade, porque os que não crerão e irão para o inferno não crerão. Por quê? Porque eles não quiseram? Não. A resposta aqui em João 10, 26. Porque vocês não são as minhas ovelhas. Tá? Efésios 1:4 vai dizer, do 1 ao 4 vai dizer, até o 11 ali, Paulo vai repetir, que nós somos predestinados antes da fundação do mundo, ou seja, nós somos conhecidos antes da fundação do mundo, e Deus vem e escolhe a sua expiação na cruz, já veio de fato. Por isso que ele vai dizer: não foste vós que escolhestes a mim. Ele está dizendo para as pessoas que o aceitaram o seguinte: vocês não me aceitaram, vocês são incapazes de crer. Vamos voltar à depravação total. A mentalidade, segundo Paulo em Romanos 7, em Romanos 8, versículo 7, em Romanos 3, o salmista Davi dizendo no Salmo 53, do verso 1 a 3, no Salmo do capítulo 14, do verso 1 a 3, diz que o homem não vai até Deus, o homem na sua situação natural, que Davi diz que a situação do homem natural, ele nasce no pecado. Esse homem naturalmente pecador, herdando a desobediência de Adão, né, o nosso representante federal, ele odeia Deus, ele não é amigo de Deus, ele não quer ir até Deus, então ele nunca vai. É por isso que Deus ele tem que pegar, e nem todos serão salvos, seja na teologia arminiana. E esses que não serão, eles, para ser salvo, têm que crer. Eles não crerão porque de forma natural, quando o evangelho é pregado, todo homem resiste a Deus. É o que o apóstolo Paulo fala: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, da intimidade que Adão tinha. Adão e Eva, ao gerar uma ação de transgredir a lei de Deus, a mártir, pecado, que significa real alvo, criam uma reação. O mal entra em cena por causa da transgressão de Adão, e esse mal domina a mente do homem, que esse homem não vai. Para esse homem crer, tem que ter uma ação externa, livremente vinda do Deus Trino. E os que não crerão é aqueles que não são das ovelhas de Jesus, né? E ele veio por sua igreja, veio para o seu povo, para as suas ovelhas e para a sua igreja. Atos 10, 28 vai dizer assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Aqui é propriedade exclusiva, como diz Pedro. Aqui é um povo, há um sacerdócio real. Os textos que falam morreram para todos, será que vai entrar em choque com a doutrina da expiação limitada? Não, porque ele amou o mundo, porque ele veio pagar o resgate de todos. Nós vimos o texto de Mateus 10, 28 dizendo que ele veio pagar o resgate de muitos. Mas nós vamos ver um outro texto aqui que diz que veio pagar o resgate de todos. Aí nós vamos entender mais ainda, que de fato ele veio pagar o resgate de todos, sem distinção de povos, não sem exceção. Porque senão o texto de João 10, por exemplo, vai todo por terra. Onde João 17, eu não rogo pelo mundo, eu rogo pelos aqueles que tu me deste, ou seja, por todos os homens que estão espalhados entre todos os povos. A palavra de Deus, ela não vai se contradizer. Cristo morreu para muitos, ou seja, muitas pessoas que estão ao redor de todo o mundo. É isso que Mateus 24 vai dizer, aquele sermão escatológico de Jesus, que o arrebatamento ele virá e arrebanhará pessoas dos quatro cantos da terra.
Apocalipse 5:9 é um texto muito sugestivo de que todos é sem distinção de povos, não sem exceção, como se ele tivesse vindo para todo mundo. O texto de Apocalipse 5:9 diz assim: e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue, olha só, com teu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui está dizendo que Cristo ele é digno de receber o livro, de abrir o selo, porque ele morreu para todos os homens de todos os povos? Não, ele morreu ele é digno de receber o livro, desatar o selo, porque com o sangue dele ele compra homens, claro, muitos, de toda a tribo, não todos os homens de toda a tribo, mas homens de toda a tribo, ou seja, de toda etnia, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Fica muito claro. Agora nós vamos partir por um ponto em que nós vamos entender com mais clareza o que significa esse todos. O texto diz todos os homens de todos os povos? Não. Vamos ver Atos 14:48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra pantos aqui do grego todos, Paulo estava pregando para uma multidão de pessoas, e aí o evangelho é anunciado e todos que estavam naquele lugar creram. Não, o texto não diz isso, o texto diz assim: e creram, porque para ser salvo tem que crer, e creram todos os que haviam sido designados ou destinados para a vida eterna. É isso aqui. Não foram todos que ouviram sem exceção que creram, foram todos sem distinção. Havia pessoas de outras etnias. E aí Jesus, vamos voltar em João 10, e vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. Mas todos que creram na pregação de Paulo eram todos aqueles que estavam destinados, ou seja, é o que Jesus vai dizer lá em João 17: eu não rogo por todo mundo, meu Pai, eu rogo por aqueles que tu me deste. Aqueles que tu me deste, a escolha livre e antecipada de Deus se cumpre aqui de novo. E creram todos os que estavam designados para crer, para a vida eterna. Todos os efésios ali, eles creram, todo mundo que ouviu a pregação do apóstolo Paulo? Não, todos aqueles que já estavam destinados a crer. Vamos aqui enfatizar de novo em João 10:26. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Quem ouviu a pregação de Paulo e não creu, porque não eram aqueles que Deus daria para Jesus Cristo. Cristo ele vem sabendo por quem ele viria, ele já veio para as pessoas. Não creem, não vão crer em Cristo, não é porque vão rejeitar Cristo, não. A graça de Deus ela é irresistível. Não creem porque não são das ovelhas, não são aquelas pessoas que Deus dará, que na eternidade Deus já tinha dado para Cristo. Todos os povos. Agora, para finalizar o estudo de hoje, nós vamos entender aqui um texto que fala de todos, mas nós vamos ver que são todos os povos. Vamos ler aqui o texto em análise. O texto está em 1 Timóteo 2, do verso 1 a 6. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Olha a palavra todos aqui. Façam a ação de graças, intercessões por todos os homens, pelos reis. Aí eu pergunto, existe um rei para cada indivíduo em todo mundo? Existe um presidente para cada indivíduo em todo mundo? Não. Quando ele diz todos os homens e logo em seguida oram pelos reis e autoridades, ele está colocando aqui o todos num contexto de distinção. Porque a Bíblia não choca. Orem por todos os homens, pelos reis, ou seja, orem por todos os homens que estão espalhados por todos os homens, por todo o mundo. Homens que têm as suas lideranças, que têm os seus reis. Por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só, Paulo está dizendo
que orem para que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas vamos interpretar a Bíblia com a Bíblia, não com pressuposto filosófico? Orem para que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos lembrar do texto que foi lido agora há pouco, de Atos 13:48. E todos aqueles que estavam destinados a crer, creram. O todos aqui é pelos que Deus deu para Jesus. É para aquelas ovelhas que crerão. As que não crerão é que não são as ovelhas de Cristo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Vamos voltar ao texto de Mateus 20:28. Diz que Jesus veio pagar o resgate de muitos. Aqui já está dizendo que veio pagar o resgate de todos, porque aqui a ideia paulina ele veio pagar o resgate de todos os povos. Ele separa aqui com reis, com autoridade. Cada lugar tem a sua autoridade, os seus magistrados. Cada lugar tem o seu presidente, tem o seu monarca, tá? A Bíblia não vai se contradizer. Aqui está dizendo que veio pagar o resgate de todos. Lá em Mateus 10:28 é o resgate de muitos. Porque lá, quando diz que Cristo veio pagar o resgate de muitos, já vê o final da história, de morando da igreja de Cristo, já com Cristo em novos céus e nova terra. Porque não serão todos, serão muitos, não serão todos que entrarão no céu. Aqueles que não crerão não serão salvos, porque Deus amou o mundo para todo aquele que nele crê. E lá em João 10, o próprio Jesus vai dizer: e aqueles que não crerão porque não são das minhas ovelhas, não são aquelas pessoas que o meu Pai me deu. Tá? Então a palavra todos aqui não tem problema nenhum. A Bíblia não está entrando em contradição, não. Quando fala que Cristo veio pagar o resgate de muitos, já está dizendo aquelas pessoas que ele veio morrer, e por essas pessoas ele morreu, e essas pessoas ele salvou, e para essas pessoas, como diz João 10, ele já deu a vida eterna. Entrar no céu não é uma possibilidade. Aqui eu quero dizer que o problema todo, você entender que Cristo veio, ele morreu para todo mundo sem exceção, todo indivíduo de todo mundo, e aí aquela pessoa vai rejeitar Jesus. Primeiro que vai dar uma ênfase aqui, não no próprio sacrifício de Jesus, não, Cristo, ele morre, mas para a pessoa ser salva, não basta a pureza de Cristo na cruz, é a escolha da pessoa. Aí nós temos aqui um humanismo, um antropocentrismo, que eu como pastor, e eu como um estudante de teologia, eu descarto. Toda doutrina que foca o protagonismo no homem, eu descarto, porque para mim não glorifica a Deus. Qualquer doutrina que dignifica, que coloca a soberania nas mãos de Deus, como de fato é, como Deus sentado no trono e o homem como servo, essa eu aceito. O problema de achar que o homem vai rejeitar e ele vai para o inferno é porque ele quis ir, ele não quis Jesus, é que a expiação ela não se torna eficaz. Aqui está dizendo que Cristo veio pagar o resgate, que ele compra homens. Se eu tenho dinheiro e eu compro algo, é meu, eu comprei. E é isso que João 10 vai dizer: olha, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Apocalipse 5:9 diz que Deus é digno, Jesus por morrer ele é digno de ter esses homens, porque ele com seu sangue ele compra. Então nós somos comprados. Pessoas sem valor nenhum, traidores em Adão, que traíram a vontade de Deus, a santidade de Deus, nos tornamos pecadores, e mesmo sem ter valor nenhum, mesmo sem merecimento nenhum, vem Jesus Cristo e compra homens de todos os povos, raças, línguas e nações. A salvação não é uma possibilidade de ser salvo. Jesus vem e ele compra esses homens com teu sangue. Jesus vem para as suas ovelhas, e aquelas ovelhas que ele mesmo vai dizer, olha, em João 17:9-11, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por esse povo, por essas ovelhas, eu rogo pela minha igreja que o meu Deus Pai me deu, pessoas que eu comprei. Ou seja, nós somos, é por isso que Pedro vai dizer que nós somos uma propriedade exclusiva. Se eu compro um lote, eu vou morar o lote e o lote é meu. É isso que aconteceu na salvação. Jesus, o Deus Trino, pela expiação de Cristo, pela propiciação, não criou uma possibilidade de ser salvo, não, salvou. O sacrifício de Cristo não foi ineficaz. Todo esse plano missiológico do Deus Trino, indo para o chão, Deus quis salvar o Joãozinho, mas como o Joãozinho não quis Deus, aí o sacrifício de Cristo para o Joãozinho foi em vão.
enxergar a graça, eu não vejo beleza na graça dessa forma. Eu não vejo soberania num Deus que ele possibilita a salvação. Eu vejo um Deus amoroso, é um Deus que ele salva. E aí a pessoa fala, mas aquele que ele não salvou, ele vai para o inferno. Eu tenho aqui algo para te dizer, que nem os arminianos discordarão. Se Cristo não tivesse vindo salvar muitos, a justificar a muitos, todos iriam para o inferno. E a culpa seria de quem? De Adão e Eva. Mesmo se Deus não tivesse enviado Jesus para salvar muitos, se não tivesse vindo, todos os homens iriam para o inferno. A culpa não seria de Deus. Então, pelo fato de escolher um e não escolher o outro, não faz de Deus injusto, porque aquele que ele não escolheu, de qualquer forma, já está condenado. Quando o homem não confessa, enquanto o homem não confessa Cristo, ele está condenado, ele está sobre a ira de Deus. E agora, para finalizar, vamos comparar João 3,16 com João 17,9. Vamos ver se o mundo é literal, porque Deus amou o mundo. Não, é o mundo sem exceção, é todo mundo, né? O texto vai dizer que Deus amou o mundo enviando seu Filho. João 17,9 vai dizer, eu não peço, Jesus dizendo, eu não peço pelo mundo, mas eu peço pelos que tu me deste. Ou seja, eu não peço por todos, eu peço por muitos. E quem são esses muitos? Aqueles que Deus Pai deu para Jesus. Se eu enxergar o texto de João 3,16 como literal, como todo mundo sem exceção, então eu vou ver aquele escrito de João dizendo que o mundo jaz do maligno. 1 João 5,18 diz que aquele que é nascido do espírito maligno não toca. Nós somos propriedade, nós somos sacerdócio real, nós somos propriedade em que o Espírito Santo habita. Nós estamos no mundo, mas não somos do maligno. Olha só, o mundo jaz do maligno, ou seja, aqueles que não creram em Cristo, que não são propriedade exclusiva de Cristo, esses são do maligno. O mundo é uma força de expressão. A mesma coisa, eu vou chamar todo mundo aqui para comer pizza. Eu estou direcionando para pessoas que estão próximas a mim. Eu não chamei o mundo inteiro para comer pizza. Eu chamei todo mundo que eu conheço, todo mundo que estava naquela conversa comigo. Tá? Então, eu espero que esse ensino possa ter trazido aí alguns questionamentos, sim. Eu quero que esse ensino traga questionamento no seu coração. Eu quero que você questione mesmo. Eu quero que você questione o seguinte: Deus, de fato, eu não merecia nada, e por que você me salvou? Questione isso, e eu te dou a resposta. Porque valor de graça é um valor não merecido. Romanos 5,8, porque Deus prova o seu amor enviando Jesus quando vocês ainda eram pecadores. Nós não merecíamos.